Boa tarde a todos e todas. Hoje a gente está recebendo aqui o professor Cristóvão Barcelos. Ele possui graduação em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Geociências pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professor titular do ICIT, da Fundação Oswaldo Cruz. Já trabalhou como sanitarista e é professor e orientador dos programas de pós-graduação em Saúde Pública e Informação e Comunicação em Saúde. Muito obrigado pelo convite aí, Priscila, que eu conheço há muito tempo, muitos anos, acho que faz uns 20 anos, sei lá. E todo mundo, eu conheço também algumas pessoas daí, tem uma paixão meio assim, obscura, meio silenciosa, ou pelo sertão do Nordeste, acho que todo brasileiro tem, né? Mas agora a gente vai começar a trabalhar mais próximos, se tudo der certo, temos alguns projetos em comum e tal. Para mim é um prazer enorme falar sobre mudança climática no sertão, que é um lugar muitíssimo vulnerável, né? Sempre foi, né? Sempre foi a questão do clima no Nordeste e no semiárido, principalmente, não é novidade, não é uma novidade, está desde 1800 e pouco que se fala de secas e dos danos que isso causa à vida das pessoas, a perda agrícola, a migrações forçadas, mas tudo indica que algumas dessas crises podem se agravar, né, nos próximos anos e décadas, né? Isso é bastante preocupante, né? Assim, o sertão vive um processo algumas áreas do sertão, até de desertificação, crises de falta de água, diversas vezes, né? Até atingindo Campina Grande e outras cidades maiores. Eu chamo de sertão pela intimidade, mas o nome técnico não é esse, né? Caatinga ou semiárido, mas eu acho que sertão é um nome popular que eu acho que cabe nessa situação. Bom, vamos lá. Então o que a gente vê aí nos últimos anos, né? Existem hoje em dia tecnologias que a gente consegue recuperar um pouco do que era o clima antes da chamada industrialização, no nível pré-industrial, né, da Terra, da humanidade. Depois, lá para 1900, 1920, mais ou menos, começa uma subida de temperatura. Lenta, mas começa a aumentar a temperatura média da Terra. Isso não preciso nem falar, né, que é complicadíssimo calcular uma temperatura média da Terra, imagina. Mas é o que temos, com os dados que temos, dá para se fazer algumas dessas estimativas. E depois de 1970, 80, mais ou menos, começa a disparar essa temperatura média. Já chegamos a 1 grau acima desse nível que a gente considera pré-industrial no planeta, e a tendência é de aumento, né? Claro que, assim, a primeira coisa que precisa esclarecer, isso é uma média geral, e em cada lugar do planeta, cada região, digamos, vai ter uma resposta diferente para esse aquecimento que é global, né? Lembrando que calor é uma propriedade da física, na física, calor é energia, é uma das formas de energia, né? Assim como a energia cinética, a energia elétrica, a energia nuclear, etc, etc. Calor é energia. Mas também a gente usa muito calor como sensação, né? E isso envolve uma questão de subjetividade muito importante, que uma pessoa pode sentir calor numa determinada situação e outra do lado dela não está sentindo calor. Então, toda vez que a gente está falando de aquecimento global e tal, envolve essas questões subjetivas, né? Também, o calor não é mensurável diretamente, a gente não pode medir calor, o que a gente mede é temperatura. E a temperatura é somente um indicador, como eu falei, de um processo. E o processo é um processo de aquecimento, que estava mostrado aí no slide anterior, né? Por ser um processo, tem tendência, tem direcionalidade, tem variabilidade,
etc. Né? Então, a gente... o debate no mundo inteiro gira em torno desse indicador, temperatura. Claro, as suas causas, o que está acontecendo com a temperatura e de onde vem esse aumento de temperatura, e as possíveis consequências. Mas esse é o grande indicador que a gente tem para demonstrar algum impacto, de um processo que vem ocorrendo em toda a superfície da Terra. Esse 1 grau, como eu falei, 1 grau de aumento em relação à temperatura média na era pré-industrial é muito menor do que, por exemplo, se a gente abre uma janela da casa, né? Muito menor do que uma variação diária. Durante o dia tem uma variação enorme de temperatura, que é muito mais do que 1 grau. Existem também as variações que são sazonais, né? O inverno, verão, um ano para o outro tem variação de temperatura, e tem uma variação secular, né? que é considerada natural, a órbita da Terra, as explosões solares, e outras perturbações como grandes vulcões que acontecem na Terra, na superfície, que pode alterar a temperatura do planeta. Né? Então, mas 1 grau, em média, como média, é muita coisa. É muita coisa. Porque esse 1 grau, mesmo como média, pode viabilizar a reprodução de mosquitos, pode causar ondas de calor em alguns lugares, pode... 1 grau num determinado lugar, na média, pode significar 5 graus a mais em algumas áreas, 2 graus a menos em outras áreas, etc. Essa distribuição não é, de maneira nenhuma, uniforme. Né? Eu vou recorrer a esse relatório do IPCC, um dos últimos, que eles falam da base científica da física, né? Como no processo de mudança climática. Eles falam muito de clima, claro, mudança, aquecimento, emissão, cenários, né, CO2, etc, etc. Do ponto de vista da física, esse processo é bastante estudado, né, e esse relatório fala bastante sobre isso. A questão para a gente, nós, principalmente da periferia do mundo, é tentar entender como esse processo pode afetar a gente, como ele pode ser evitado, obviamente, mas também como a gente pode se adaptar a ele. Né? Esse relatório fala de que existe um processo inequívoco de mudança climática causada pela sociedade, que as mudanças climáticas são cada vez mais amplas, mais rápidas. Existe a taxa de aquecimento está se acelerando, como eu mostrei antes, e que as consequências são, infelizmente, irreversíveis. Não é assim, se a gente para de emitir, para toda a economia mundial e para de emitir gases de efeito estufa, ainda vão permanecer os efeitos durante muitos anos, muitas décadas, na superfície da Terra. Isso tem aumentado a probabilidade de calor extremo. Como eu falei, assim, 1 grau de média pode significar um verão com 5 graus a mais do normal em algumas regiões. Além de, eu vou falar isso mais tarde também, de provocar os chamados eventos extremos, grandes chuvas, grandes secas, ciclones, furacões, etc. Bom, no Brasil, a gente tem um corpo de cientistas, de pesquisadores muito atuante nessa área, muito. Não é como outros países do mundo que tem que engolir, tem que se contentar com os relatórios que são globais, né, tipo desse do IPCC. Tem muita gente trabalhando aqui. O que está acontecendo no Brasil, o que pode acontecer como cenário futuro. A primeira coisa que pode acontecer, que está acontecendo agora, em 2023, é uma intensificação do El Niño. Né? Nós tivemos vários anos agora de Laninha, e o sertão teve uma quantidade razoável de chuvas, mas com El Niño tende a ter mais secas. A gente vê agora uma seca, inclusive na Amazônia, muito forte. A diminuição de chuvas no Nordeste, mas principalmente no semiárido, aumento de vazões e de chuvas intensas no Sul, também está acontecendo exatamente nesse final de 2023.
e alteração de ecossistemas, né? A perda de capacidade de manutenção desses ecossistemas que são tipicamente brasileiros e abrange uma área grande dentro do território brasileiro, Mangue, Pantanal, Amazônia, etc. E Cerrado, né? Esqueci de falar do Cerrado. Bom, então, o aumento de temperatura significa aumento de energia, mas essa energia, como ela é mal distribuída na superfície da Terra, inclusive até por causa da cobertura, né, que a gente tem do solo, né, uma parte dessa cobertura é feita de água, outra é de floresta, outra é solo exposto, e a maneira com que esse calor é retido ou difundido em cada superfície dessa vai gerar fluxo de energia, fluxo de calor, de ar e de água. Então começam os ventos, claro que óbvio que os ventos sempre existiram, né? Mas os ventos mais intensos, inclusive furacões, ciclones e tufões, etc., os menores, de menor escala, e aumenta também o transporte de água, por exemplo, através de nuvens, evaporação, etc. A gente sabe na geografia que um lugar com baixa temperatura, alta pressão, tende a criar um fluxo em direção a um lugar de alta temperatura, baixa pressão. E isso aumenta a possibilidade de precipitação, principalmente as chuvas mais intensas, nesses lugares de alta temperatura e baixa pressão. Leia-se esse interior do Brasil todo, a Amazônia e o sertão do Nordeste. Então, a variação, ela sempre, essa variabilidade, tanto espacial quanto no tempo, de um dia para o outro, de um lugar para o outro, ela gera fluxo. Ela acelera fluxos, intensifica fluxos, né? A gente viu desde esses fatos aí históricos aí de regressão da erosão, né, marinha em algumas áreas do Brasil, principalmente no Nordeste. O primeiro furacão registrado no sul do Brasil, Catarina, chamava em 2004, aconteceu já, segundo diversos pesquisadores, eu não vou me meter nessa polêmica, devido ao aquecimento das águas do Atlântico Sul. Primeiro furacão do Atlântico Sul, né? No Atlântico Norte é bastante comum e no Oceano Índico também. E também a gente precisa lembrar dessa questão da cobertura, né, da superfície da Terra, que está sofrendo também grande transformação, né? As mudanças ambientais, elas mudam como a maneira a vegetação e o uso desse solo, por exemplo, com a agricultura intensiva, áreas de pastagem, desflorestamento, igual parte da Amazônia, mas também Mata Atlântica, também semiárido, etc., né? E isso leva a aumento de variabilidade dos rios. Esse é um rio no sul do Brasil, não me lembro o nome, mas que a gente vê um aumento nos últimos anos da vazão média, né, da quantidade de água que é transportada pelo rio, mas também da variação, está aumentando a variabilidade do rio. Isso está acontecendo, por exemplo, na Amazônia, né? A gente vê hoje nos jornais a seca na Amazônia, logo em seguida de um período de enchente muito forte que teve por lá, né? Esse exemplo dos jornais de hoje, né, dizendo que o nível do Rio Negro caiu a níveis nunca registrados. Os registros que existem no Porto de Manaus são de 1903, quer dizer, tem mais ou menos 120 anos de registro, nunca foi observado um nível tão baixo do Rio Negro. Isso acarreta aí, dá para ver pelas fotos, né, isolamento de algumas comunidades, de possibilidade de pescar, de obter alimentos, e transporte de pessoas e de alimentos também. Os pequenas balsas e meios de transporte existiam em Manaus. Manaus é importantíssimo para difusão de alimentos, para transporte de alimentos, para
transportar pessoas, é um hub da Amazônia inteira, inclusive influencia até, serve como transporte para pessoas que estão no Peru, na Bolívia, Manaus é uma área de convergência de muitos desses migrantes, inclusive internacionais, mas está aí tudo parado. Pouquíssimos barcos hoje estão circulando pelo Rio Negro por causa dessa seca. Isso já aconteceu antes, né? O Acre, por exemplo, no mesmo ano, 2005, teve uma grande seca no Rio Acre e uma grande cheia. Lembrando, se aproximando aqui, eu estou falando só de eventos, digamos, da física, da geofísica, da climatologia, mas os impactos disso, né? A gente vê casas debaixo d'água. Essas casas provavelmente foram construídas se pensando num regime antigo, tradicional do Rio, né? Ninguém iria construir uma casa assim definitiva, pensando em morar definitivamente nessa área, sabendo que essa área poderia ser alagada, né? Mas nunca tinha sido alagada, foi alagada em 2005, então muita gente perde suas casas, e não é uma enchente como acontece no litoral brasileiro, por exemplo, que dura um dia, 2 dias, 3 dias, no máximo. As enchentes na Amazônia, como o Rio tem uma bacia hidrográfica grande, vazão grande, dura muitas semanas, né? A outra foto mostra o lugar de captação de água para a cidade de Rio Branco, fora da faixa de variação prevista por Rio, então a água não chegava na casa das pessoas, não era possível se produzir água para abastecimento das casas em Rio Branco, né? Então, saindo da física, indo para a nossa área, sociedade, questões de saúde, essas mudanças climáticas, claro, se devem uma parte à emissão de gases de efeito de estufa, parte em função dos processos naturais, variações da intensidade de explosões solares, vulcões, a órbita da Terra, mas hoje em dia predomina a ação humana, digamos, nas mudanças climáticas, que vão afetar precipitação, umidade, vento, temperatura. Não só a temperatura, não, mas diversos outros fatores ligados à temperatura. Causa mudanças no ambiente, né? Eventos extremos, como eu falei, mudanças nos ecossistemas, perda de biodiversidade, aumento do nível do mar, degradação ambiental, contaminação, perda agrícola, etc. Na sociedade, isso afeta a economia e a maneira que a gente vive, a sociedade toda, perda de produção, acidente, desastre, contaminação da água, mudança, a distribuição de vetores, de hospedeiros de doenças, e isso vai gerar problemas de saúde, né? Mortes muitas vezes imediatas e diretas por esses desastres, mas há diversas outras problemas de saúde de forma indireta, via contaminação da água, via espalhamento desses vetores de doenças, por exemplo, as arboviroses, zika, chikungunya, dengue, a fome, a desnutrição, etc, etc. A questão, esse quadro parece muito confuso, mas eu acho que é importante para a gente pensar onde intervir. Onde é que a gente entra nisso, né? É importante para a gente, nós, estou falando agora geógrafos mesmo, entender esse processo e os diversos atores e unidades, entidades e instituições e fatores que atuam nesse processo para poder intervir. Aonde a gente intervém? Não é só na saúde, né? Construindo hospital lá no final, não. Também melhorando as condições socioeconômicas de diversas áreas, principalmente para as populações mais vulnerabilizadas, e intervenções sobre o ambiente e também evitar essa emissão de gases de efeito de estufa. No Brasil, eu vou falar nós aqui em nome do Observatório de Clima e Saúde, que nós desenvolvemos no âmbito da Fiocruz,
Nós vemos aí o impacto direto das enchentes, onda de calor e outros eventos extremos. E é importante dizer que também é uma tarefa nossa, geógrafos e não geógrafos, e brasileiros em geral, e pesquisadores em geral, pensar nas nossas regiões. Esses relatórios, como eu falei, são, em geral internacionais, falam do mundo inteiro, falam das questões físicas, mas cabe a cada país, a cada região, e pensar nas suas particularidades, nas suas condições, e daí se gera uma lista de doenças que a gente chama de doenças sensíveis ao clima. E é sobre essas doenças que a gente deve trabalhar. Não necessariamente as doenças sensíveis ao clima que a gente tem no Brasil ou no sertão nordestino, são as que estão acontecendo na França, na Coreia, né? Não são as mesmas, não é a mesma lista. E a gente tem aqui as nossas prioridades. Então, a gente também tem que estar atento a sempre pensar nas particularidades brasileiras, das regiões brasileiras, as condições socioeconômicas, sociais, políticas que nós temos aqui, para pensar o que pode acontecer, ou que já está acontecendo com as mudanças climáticas e os impactos da saúde no Brasil. Então, a onda de calor, por exemplo, enchentes, outros eventos extremos, tem sido a grande preocupação dos chamados países temperados, que não talvez por coincidência, são os países mais desenvolvidos, né, industrializados do mundo. Mas, no Brasil, a gente tem ainda doenças relacionadas à água. Ainda temos diarreia causada por contaminação da água. A gente ainda tem falta de água em diversas cidades brasileiras e nas zonas rurais brasileiras. A gente tem leptospirose, tem hepatite ainda sendo transmitida no Brasil, que não é um padrão europeu nem norte-americano. As queimadas, e lembrando que queimada aqui é diferente das queimadas do Mediterrâneo, dos países, como eu falei, temperados, porque as queimadas aqui, boa parte se dão na Amazônia e Pantanal, criminosas, que estão relacionadas ao desmatamento, muitas vezes grilagem, e isso gera contaminação atmosférica, doenças respiratórias, etc. E, finalmente, a expansão de área de transmissão das doenças transmissíveis vetores. A dengue está se espalhando cada vez mais pelo Brasil, e a demonstração disso foi como a Zika se espalhou rapidamente em todo o Nordeste e Brasil em geral, mas no Nordeste foram terríveis as consequências, né? Porque já tinha vetor instalado em diversas áreas do Brasil. Só para ilustrar um pouco o que eu estou chamando de resposta regional, de como é que a saúde, como é que cada região responde diferente, cada doença, cada problema de saúde responde diferente às mudanças climáticas. Né? A esquistossomose, por exemplo, é historicamente situada, a área endêmica da esquistossomose no litoral do Nordeste. Mas, com o aumento de chuvas e precarização da situação de saneamento, habitação no sertão, também avança em direção ao sertão. Já chegou no interior da Bahia, por exemplo, e é comum no interior de Minas. A leptospirose mais ligada a chuvas intensas, e atingindo principalmente aí o sul do Brasil, principalmente litoral sul do Brasil. E a dengue, mais ou menos, com uma barreira ali que cruza o Paraná, hoje em dia já avança em direção ao sul, com outros determinantes climáticos também. É mais ligada ao descontrole entomológico, a falta de controle que a gente tem desses vetores, do Aedes aegypti principalmente, aumento das temperaturas médias, né? Então, a gente tem o que a gente chama, como eu falei, doenças sensíveis ao clima, são bastante diferentes uma da outra. E são doenças que não existem quase nesse mundo desenvolvido, e que são preocupações nossas, mas tem várias outras, eu citei só 3, mas elas têm uma distribuição muito diferente entre elas, porque elas têm determinantes completamente diferentes, determinantes climáticos e determinantes
sociais também completamente diferentes, uma coisa da outra. A gente vê aí pela distribuição delas, né? Então, um exemplo que a gente vem estudando sobre seca no semiárido e que a gente... Um dos objetivos nossos de trabalhar com semiárido, evitando um pouco dessas grandes crises que acontecem de vez em quando no Nordeste, né? A gente, a sede em Campina Grande, né? Não sei como anda, teve uma grande crise por lá, não sei se ainda tem capacidade de trabalho, teve perda de muita gente, mas era um instituto interessante que tentava estudar a economia local e também estudava clima. Eles começaram a lançar um monitor de seca para o Nordeste inteiro, e com base nesses dados aí, NDVI. Hoje em dia, não é difícil de se obter. NDVI é um índice de intensidade, digamos, da vegetação. Quanto mais verde nesse mapa daí, mais úmida está e mais florescente, né? Mais clorofila tem a vegetação e, portanto, está respondendo a chuvas, etc., que estão acontecendo. E mais rosa, mais intenso, são as áreas com a vegetação bastante seca. Vegetação que eu estou falando aqui é natural, mas também as plantações, né? A agricultura também está incluída aí nessas áreas, gerando crises aí de desabastecimento, de perda agrícola, etc. O que aconteceu? Era tempos de El Niño, que depois melhorou, depois lá para 2016, 2017 começou a Laninha e voltar a chuva no Nordeste. Mas o que a gente pode perceber aí dessa evolução do NDVI? Um sobe e desce, que todo mundo que conhece o sertão já viu, né? As árvores completamente secas, solo seco, mas de repente começa a chover e tem a recuperação dessa vegetação toda. Mas isso não aconteceu em 12, 13, 14, 15 anos de El Niño. Não houve uma recuperação completa da vegetação, portanto, houve perda agrícola, portanto, houve desertificação em algumas áreas. E, no meio desses anos mais secos, acontece um enorme surto de diarreia. Eu estou falando de Alagoas, mas não é só. É uma porção do Agreste, entre Alagoas e Pernambuco, que houve uma quantidade enorme de óbitos, em torno de 100 óbitos por diarreia nessa região entre Alagoas e Pernambuco, e milhares de casos de diarreia, levando a algumas centenas de óbitos. E logo depois aparece na mídia principalmente regional. Isso não foi noticiado nacionalmente. A gente criou, no âmbito do Observatório de Clima e Saúde, um monitor de notícias, quase que automático, semi-automatizado, para busca de notícias locais. E começaram a ser noticiados esses surtos de diarreia em jornais locais. Para a gente passou a ser uma fonte de informação importantíssima. Importantíssima. Você imagina a gente lá no Rio de Janeiro conseguir saber o que está sendo noticiado num pequeno jornal digital de uma cidadezinha do interior do Nordeste. Né? Isso para a gente é muito interessante, não só para monitorar o que está acontecendo, mas porque esses índices, indicadores aí, taxa de mortalidade por diarreia, NDVI, como é que o estado da vegetação, eles não têm vida, digamos, eles são dados importantes, mas que mostram alguma alteração em processos da saúde e do ambiente, mas quem traz a interpretação, quem dá vida a esses locais, foram eles que começaram a falar por que estava acontecendo esse surto de diarreia, o que estava acontecendo com a água, falta de água e o esquema de obtenção de água
contaminada, né? Essa é uma fotografia que saiu num desses jornais de 2013, mostrando um morador local em busca de água. Ele vê aí uma cacimba, desculpa, suja, foi o que sobrou de um açude que devia ser razoavelmente grande, muita gente começou a beber água desses lugares, ou é paga, dependendo do bom humor dos governos locais, e muita gente passou a improvisar outras fontes de água, que não eram águas seguras, né? Então, esse esquema eu acho também bastante complicado, mas eu acho importante. Tudo começa com a seca ou é disparado pela seca, né? Não é a seca em si, mas aqui em cima, as deficiências históricas de abastecimento de água, junto com a seca gera um déficit hidrológico, a gente viu na fotografia, que leva a um esgotamento das fontes de água. Essas deficiências estruturais do sistema de abastecimento de água levam à contaminação das águas e da rede de abastecimento. A população procura fontes alternativas de energia, de água, em açudes e em caminhão-pipa. Tanto essas duas fontes de água, caminhão-pipa, açude contaminado, leva à infecção por agentes patogênicos, que leva ao adoecimento, agravado pelo estado geral de saúde e de nutrição da população, né? Geralmente as pessoas melhor alimentadas, com melhor sistema imunológico, se safam das infecções mais graves. Então, a gente pode dividir casos graves, caso leve. O caso leve, geralmente, é atendido pela atenção primária. Caso grave, vai para a internação, algumas vezes, outras vezes nem chega na internação, que gera óbito ou não, né? Algumas pessoas, claro, se salvam, como eu mostrei lá, de milhares de casos de diarreia, alguns chegam a óbito. E isso leva à investigação de surtos pelas secretarias de saúde, e isso leva às notícias, né? É interessante a gente ver o que desse processo muito complexo, o que a gente pode medir. De nível de água dos açudes, é um dado disponível na site da ANA, por exemplo, a Agência Nacional de Água. Quando a contaminação de água da rede, muitas vezes é disponibilizada pelo Ministério da Saúde, através do programa do sistema CISAL. A informação, a gente tem acesso, né, via SH do Ministério da Saúde, o dado está disponível no DataSUS. A notificação, mais ou menos, né, DDA, doença diarreica aguda, nem todo o dado está disponível, mas óbito, sim, a gente obtém os dados do Sistema de Informação de Mortalidade. A investigação de surto também gera relatórios e também está disponível. E as notícias, como eu falei, estão disponíveis nos jornais digitais. Então, desse processo todo, o que cabe a gente? Identificar onde nós podemos detectar e atuar mais rapidamente para minorar o problema, para, né, diminuir a intensidade dessas crises. E cada quadradinho desse que estão aí em cinza é provavelmente uma fonte de informação, exige um tratamento estatístico ou um dado qualitativo, perguntar para as pessoas o que está acontecendo, de onde está vindo a água, né? Algumas enquetes e entrevistas são interessantes nesse caso também. A gente criou, então, esse observatório em saúde. Isso para a gente é um marco muito forte, né, de atuação. A gente começou esse observatório em 2008 e agora está tendo um acesso enorme a esse site e cada vez mais as pessoas interessadas nisso, e nas questões climáticas. E a gente vê aí o que seria interessante para a gente, né? Reunir um monte de dados. Realmente, a gente precisa de um monte de dados.
ambientais, de saúde, clima, população, óbvio, né? Mas a gente só consegue entender o que está acontecendo com teorias e com experiência local, né? A gente não é juntar um monte de dados que a gente vai conseguir explicar um determinado fenômeno. Precisa de alguma amarração teórica, né? E precisa da experiência das pessoas que vivem o problema, que estão mais perto do problema, para interpretar o que está acontecendo, né? E isso gera modelos de previsão que servem para os gestores, né? O gestor tem que receber um alerta, olha, pode acontecer isso, está acontecendo aquilo, está faltando água aqui, muita gente está se queixando da água barrenta. Para os especialistas, outra coisa, especialistas e pesquisadores geralmente precisam de dados e ferramentas para não estar preocupado com isso. E o cidadão precisa receber informação permanentemente, produzir informação também, né? O cidadão também é um produtor importante de informação, né? Então é isso que a gente está fazendo o tempo todo dentro do Observatório de Clima e Saúde. Agora, temos nos dedicado muito à questão das emergências, né? A gente atuou agora indiretamente na emergência Yanomami, no estado de Roraima, principalmente, mas Amazonas também, com a questão de mudança climática, fome e a invasão ilegal, né, do garimpo naquelas áreas, o que estava acontecendo, exatamente com esse esquema aqui. Bom, e além disso, o Observatório tem servido como um ambiente de pesquisa. Além dessas crises locais, né, das emergências locais, também como um ambiente de pesquisa, por exemplo, mostrando tendências da dengue no Brasil, né? A dengue, esse é um mapa esse vermelho não quer dizer incidência, ele quer dizer, quanto mais vermelho, mais antiga estava estabelecida a dengue naquela área, né? Então, Manaus é uma área já que a dengue já entrou mais desde 2000 e pouquinho, entrou e ficou, né? A todo o litoral brasileiro, o centro-oeste brasileiro, mas agora a dengue está indo para o sul cada vez mais, tomando uma boa parte do Paraná, uma parte do oeste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, invadindo a Amazônia, né? A dengue já chegou no interior do Acre, no oeste do Acre, está chegando cada vez mais em estados que estavam mais ou menos livres, né, oeste da Amazônia, né? E outro fenômeno interessante, que é a dengue subindo pelos vales, né? Se a gente der um zoom nesse mapa, a gente vai ver o São Francisco servindo como canal de entrada da dengue para dentro do Planalto brasileiro. O Rio Doce também. Interessante que a altitude era vista como uma proteção contra a dengue. As cidades mais altas do Brasil quase que não tinham dengue, era muito esporádico, e agora a gente vê essa invasão via esses grandes rios na região sudeste. Eu queria falar um pouquinho desse projeto que nós estamos desenvolvendo em comparação com a Universidade Federal de Campina Grande. Está ainda começando, mas a gente espera intensificar as pesquisas no que a gente chamou de sertão. Então, esse projeto ele é financiado pela Wellcome Trust, que é uma fundação milionária inglesa e tal, não sei o quê, mas que deu uma partezinha do dinheiro para a gente para desenvolver isso dentro do semiárido, sede em Campina Grande, Patos ali. E o projeto tem o objetivo de harmonizar dados de saúde multiescalares, espaço-temporal em áreas sujeitas às mudanças climáticas. Esse é o projeto geral. Ele tem, então, o objetivo de recolher e organizar dado climático, ambiental, socioeconômico, mais ou menos naquele esquema de saúde, de múltiplas fontes de dados, mas também coletar dados locais, e a gente também vai usar o máximo da tecnologia não invasiva
com a tecnologia que nós dispomos hoje, não tão cara, não tão invasiva, para monitoramento. Os drones, por exemplo, para identificação de áreas de transmissão, sensores de nível de rio, nível de açude, temperatura, e principalmente a fornecer esses dados para investigação, né? Depois de reunido todos esses dados, organizados no tempo e no espaço, por município, por bairro, por pequenas localidades, a gente pretende fomentar, incentivar pesquisas sobre, afinal de contas, o que está acontecendo com as mudanças climáticas nessas cidades, principalmente o sertão da Paraíba, digamos. Está aqui o mapa. Duas grandes áreas, né, Campina Grande e Patos, mas, claro, que a gente coleta dados, né, em toda essa região, mas não é possível fazer entrevista, os métodos mais aproximados de tirar fotografias, fazer entrevistas, oficinas, voar com drone, instalar estações meteorológicas, não é possível numa área tão grande dessa. Então, a gente escolheu algumas áreas, está aí a região de Patos, que a gente pode ter uma aproximação maior. Qual a ideia aqui? A gente tem na escala local, a gente usa drone, fotografia para questões ambientais, para a questão do clima, usar a estação meteorológica, hidrométrica, e para a saúde, notificação de doenças, de algumas doenças selecionadas, né? E na escala regional, usar imagem de satélite, usar dados nacionais de temperatura, pressão, umidade, etc., estimados, obviamente, e taxa de incidência de doenças. Eu estou acabando. Aliás, queria pedir para vocês encarecidamente para me interromper, porque eu não tenho limite, vocês já perceberam, né? Eu começo a falar e não acabo de... Mas... Tá tranquilo, vamos pensar. Se vocês quiserem me interromper. Porque, não, acho que eu estou acabando, já falei um pouquinho desse projeto, se vocês quiserem a gente detalha mais, mas a questão da crise climática, né? Chamavam antes de crise climática, de mudança climática, agora se chama de crise climática, depois de catástrofe climática. A coisa está se agravando e agravando também os termos que estão sendo utilizados para descrever essa situação. Ela é um fenômeno geofísico? É um pouco. Faz parte da geofísica também, afinal, esse movimento todo de água, fluxo de energia entre solo, mar, solo, oceano, atmosfera, são fenômenos geofísicos, mas também não é só geofísico, não é só climático, é claro que envolve clima, mas envolve também a economia. Economia no sentido mais radical da palavra economia. Não estamos aqui falando dos milionários, da balança comercial brasileira. Não é isso, não. É a economia o pequeno assalariado, a pessoa que vive da sua produção agrícola, o autônomo, tudo isso, o trabalho, o mundo do trabalho, está sendo muitíssimo afetado pelas mudanças climáticas. E as mudanças, óbvio, da própria estrutura e da geopolítica mundial, etc. É um fenômeno também social. Se ele é econômico, ele envolve também toda a sociedade e por isso também é político. Eu estou falando que a crise climática ela é da geofísica, ela precisa do conhecimento da geofísica, é um fenômeno geofísico, mas também é climático, também é socioeconômico, também é social, também é político. Ela não é uma coisa somente natural, é desigual e é injusta. E que esse processo, por ter todos esses fatores, é complexo, mas isso não pode significar que nós vamos ficar olhando para a complexidade. Complexidade rima, mas não combina com perplexidade, né? Não é porque um problema é complexo, nós vamos ficar só observando ele. A gente precisa agir. Agir como?
primeiro, um dos passos importantes é identificar os culpados disso tudo, né? Os responsáveis por isso. A China, junto com os Estados Unidos, hoje são os grandes emissores de gases de efeito de estufa, certo? E a China crescendo a emissão, mas nem sempre foi assim. Há 20 anos atrás, os Estados Unidos emitia muito mais gases de efeito de estufa do que a China, que o resto do mundo. Era o grande emissor. A África, até hoje, não emite nem 2% do total de gases de efeito de estufa no mundo. Né? Não é justo que a África pague pela industrialização forçada, porca e altamente poluente que outros países fizeram. Né? Muito menos um sertanejo, um morador lá dentro pequeno agricultor na área do sertão, tem que carregar água nas costas, etc. Então, a pergunta é quem foi responsável, quem é responsável, quem foi responsável por essas emissões, quem vai sofrer as consequências e se os movimentos sociais locais são capazes de se contrapor a essas pressões que são globais. Né? Inclusive de tecnologias um tanto amalucadas, né, de redução de gases de efeito de estufa, por exemplo, um navio caríssimo que alguém inventou esse tipo de navio para poder retirar o CO2 da atmosfera. Isso vai custar caríssimo e eu, francamente, não quero pagar por isso. Não fui eu o responsável por o aquecimento global, nem os africanos, nem os sertanejos, não vão pagar por esse navio. Não vamos pagar por esses. Nós vamos precisar de algumas tecnologias que nos ajudem. Recuperação aqui está uma praia de Santa Catarina, recuperação de algumas áreas, outras áreas vão ter que ser abandonadas, lamento, mas eu não vou ficar pagando também por apartamento de luxo de Camboriú, que a água um dia pode chegar lá e destruir esses prédios. Aonde a gente vai investir? E a gente precisa participar desse processo de decisão. Não é uma meia dúzia de países milionários que vão decidir aonde vão gastar e como vão gastar, não. Eu acho que cabe aí outra vez. Então, resumindo aqui, de grandes desafios que a gente tem, nós pesquisadores, nós cidadãos, etc. Desafios teóricos metodológicos. Assim, essas relações entre crime e saúde raramente são imediatas. Não é assim, como eu falei, a emissão de gases feita nos países recentes de industrialização está hoje se refletindo em alguns desastres que estão acontecendo. Né? Raramente são diretas, não é uma coisa assim, emitiu ou desmatou e logo em seguida teve uma enchente, não é bem assim, não. É um processo de acumulação, muitas vezes mediado por questões ambientais, sociais, econômicas, etc., né? Não é uma relação causa-efeito direta. Além disso, essa relação não é local. Você vê o El Niño esquentando a água lá do lado do Oceano Pacífico, no litoral, principalmente do Peru, Chile, e causando seca no interior do Nordeste. Né? E raramente essas relações são apolíticas. Esse debate, sempre, toda vez que a gente fala de clima, de saúde, de adaptação, de economia, desenvolvimento, toda vez aparece grupo de pressões, falso cientista, lobista, e esse debate acontece, claro, que dentro das revistas científicas, dentro dos congressos científicos, mas também na mídia. Também é uma disputa muito grande acontecendo nos jornais, na TV, nos jornais escritos e digitais, etc., nos diversos blogs e plataformas digitais, Twitters, etc. Ex-Twitter. Finalmente, a Priscila pediu para eu falar da minha trajetória pessoal. Então, é isso tudo aí. Eu acho que é uma pretensão minha tentar explicar tudo pela geografia, né? A gente viu aí o mapa da dengue, a discussão da geopolítica mundial, os diversos, o que a gente chama de doença sensível ao clima, o que é um processo climático. A geografia, para mim, é uma paixão.
é uma paixão, e eu não consigo largar. Eu me apaixonei no começo dos anos 80 e não consigo largar, vejo tudo meio que geograficamente, né? E fiz engenharia, como foi apresentado aqui. A engenharia, para mim, me deu método, assim, uma maneira de pensar que eu admiro muito dos engenheiros. O engenheiro consegue desenhar na cabeça dele uma ponte, sem a ponte existir. É fantástico isso, né? Eu vou construir uma casa, aí olha para um terreno baldio, fica olhando o terreno baldio, aí mexe no terreno, aí olha para o céu, vê onde é que tem água, qual tipo de solo, e fica ali imaginando, e na cabeça dele já tem uma casa. Eu acho que isso é uma capacidade de abstração que os engenheiros têm, e dos métodos mesmo, matemáticos e tudo, que eu admiro muito e me deu um pouco essa capacidade, né, de pensar, de ilustrar, de imaginar coisas, né? Que é um pouco, a engenharia é um pouco de arte também, né? A saúde pública, para mim, nasceu já no final dos anos 80, meio como militância, né? A criação do SUS, a saúde vista como um processo mais abrangente, não era só atenção à saúde, hospital e emergências, não era só isso. Saúde pública era, já nessa época, vista como prevenção, como cidadania, condições de direito das pessoas, mas também que envolve uma rede muito complexa de atenção e de promoção da saúde, e é um campo interdisciplinar. Eu tive algumas brigas dentro da saúde pública para impor um pouco do que era uma geografia da saúde, né? Hoje em dia eu acho que essa briga está meio que acabando já, né? Mas é um campo interdisciplinar. Eu, claro, tive essas brigas, mas fui muito bem acolhido dentro da saúde pública. Muito, muito, muito. Culpa de Milton Santos. Acho que Milton Santos começou a falar muito para profissionais de saúde, nos congressos que tinha saúde, e diversos outros aí que começaram a abrir a saúde pública para outras áreas, inclusive as ciências sociais, as ciências da física também, da natureza, digamos, né? As exatas e da natureza. E, assim, por causa disso tudo, não é à toa que eu fui me meter em mudança climática, já 2000 e pouco, uma preocupação de desenvolvimento metodológico. Eu acho que o gargalo, muitas vezes, passa pela metodologia, sabe? Assim, muitas vezes a gente vê, que eu digo estudante, professor, pesquisador, a gente vê meio embaralhado, meio sem saber o que fazer, e muitas vezes é porque não sabe como fazer. Se a gente tiver um pouco de método, de recursos, de dados, a gente consegue fazer muita coisa. E a gente fica paralisado quando a gente não consegue enxergar uma maneira de estudar problemas complexos. E a geografia, acho que tem muito a contribuir com isso, porque ela por definição, ela é multifatorial, multiescalar, multimétodos, multitemas, multitudo, né? Os geógrafos nós somos bastante pretensiosos, né? E, finalmente, a ciência aplicada. Eu não consigo... Claro que tem o físico que está estudando partículas subatômicas. Eu admiro essas pessoas que estão estudando genética, biólogos trabalhando com genética de homens pré-históricos e pegadas essas coisas. Para mim, particularmente, já que o pedido foi pessoal, eu gosto de ciência aplicada. Eu gosto muito assim quando a gente faz uma coisa e logo depois tem um resultado. Eu acho isso fantástico, e principalmente na área da saúde, a capacidade que a gente tem de salvar algumas pessoas da desgraça, da morte, do sofrimento. Então, eu acho que é um compromisso que todo mundo trabalha com saúde, e nas ciências sociais em geral, e ter essa... Entender esses problemas complexos, mas tentar descobrir saídas, né? Onde intervir, como intervir. Será que a gente consegue resolver esse problema? Esse lado pragmático, eu acho que é da engenharia, eu acho que eu herdei, né? Que eu acho que eu mantive, mas sempre a geografia como paixão. É isso, gente.
Muito obrigada, professor. Foi ótima a tua palestra. Eu tenho uma pergunta e tenho uma pergunta também do Renato, certo? É, depois eu abro para quem quiser também perguntar. Uma coisa que eu queria que tu falasse um pouquinho mais, né, é sobre essa questão de tu falasse dessa fonte, né, de jornais locais, que desenvolveu, foi um aplicativo, um programa. Eu queria que tu explicasse um pouco melhor. E tem uma pergunta de Renato que ele disse que está com um problema no áudio. Deixa eu recuperar aqui. Ele parabenizou, né, pela sua palestra e tem aqui como uma forma de pergunta, né? Muita gente está sendo impactada, apesar dos alertas de informações divulgadas. Você observa o histórico da necropolítica ambiental enraizada no racismo ambiental, como forma de um ciclo vicioso de aprisionar essas populações vulneráveis como moeda de troca fácil e obtenção de recursos provenientes de decretação, eu acredito que seja de situações emergenciais, né? Ele está querendo perguntar um pouco sobre isso. Foi o Renato, essa última do Renato? A última é do Renato. Não, ótimas perguntas, meu Deus. Então, não, sobre a tecnologia, né, de jornal digital. A gente começou, até virou brincadeira dentro do meu laboratório, porque a gente começou com uma pessoa. Aí todo mundo falava assim, não, a gente precisa descobrir um código computacional para capturar notícias de jornal, não sei o quê. Aí essa pessoa, o apelido dela virou código, porque na verdade não existia método computacional. Isso 2015, mais ou menos, 2015. Não existia método, nenhuma ferramenta computacional de busca direta de jornais. Então, tinha uma pessoa que era obrigada a ler todos os jornais e fazer uma resenha e botar no Excel. Essa estrutura a gente manteve. A notícia, o órgão da mídia que estava noticiando, a data, o local, e um resumo da notícia. Nesse caso daí das notícias do sertão, a gente coletou umas 300 notícias. Esse menino que chamava, o apelido dele era Código, coitado. Mas depois, depois a gente descobriu alguns serviços pagos, alguns serviços que são pagos, que fazem essa coleta e entregam para a gente, mais ou menos nessa estrutura, data, local, palavras-chave da notícia, importantíssimo, e qual o veículo, né, de imprensa um desses chama Exomatic, que nós chegamos a usar de graça, porque tem um período de teste, né? Período de teste de 2 meses, assim que a gente usou de graça, funciona bem. E aí entra os nossos queridos hackers, entra os nossos piratas e gente que trabalha no nosso laboratório, que são sensacionais. Eles pegaram um pouco desses códigos que existem por aí, de captura de notícia e jornal digital, não só jornal digital, não. Estavam usando o ex-Twitter, não sei nem, X agora, sei lá como é que se chama. Estavam tentando Facebook, estavam tentando YouTube também. Algum texto no YouTube que indica algum problema ambiental, problema climático, crises. Então, estão desenvolvendo um aplicativo em R para captura dessas notícias e gerar uma tabela. Eu acho isso sensacional. Eu já estou velho para desenvolvimento metodológico, tecnológico. Eu não tenho mais idade para essas coisas, não, mas a garotada manda bem demais. Eu acho que daqui a poucos meses eles estão com um troço funcionando, de graça. Ninguém, sem pagar para esses caras de grandes companhias. Não nada contra também, tudo bem. Eles fizeram um serviço sensacional, né? Que você, para quem trabalha com comércio, com indústria, onde é que as pessoas estão falando sobre um determinado assunto, é sensacional. Se eu fosse um empresário, eu comprava, mas a gente vive de salário de funcionário público, não tem como pagar. Bom, sobre essa questão do... É um drama bastante brasileiro, né? Talvez
ou dos países periféricos, né? Assim, até a nossa miséria era explorada, né? Tem gente que ganha até com a miséria dos outros, né? É impressionante. Então, eu estou vivendo agora em Moçambique, né? Por alguns meses. Estou morando aqui em Moçambique, devo voltar em fevereiro. Existe mesmo uma indústria da catástrofe, né? De propagar a miséria. Não que a miséria não exista, não. Existe miséria aqui em Moçambique. Muito pior que no Brasil. Muito pior. Estrutural mesmo. Mas muita gente usa essas imagens da criança passando fome, da violência, para conseguir dinheiro e tal. Então, muitas dessas populações são duplamente vulnerabilizadas, porque elas sofrem diretamente os impactos das mudanças climáticas, dos desastres. Aqui tem furacão, né? Tem época de estar tendo cada vez mais furacão na costa Índico da África. Fome, seca em algumas áreas, né? Algumas situações, além de doenças que foram erradicadas quase do Brasil, cólera, diversas outras aí. A malária está mais ou menos sob controle no Brasil, e sobrou uma parte da Amazônia, mas está erradicada grande parte do Brasil. Aqui come solta a malária. Então, e gente que vive disso. O que não falta na África aqui é ONG. Algumas bacanas, algumas são bem bacanas, você vê que tem uma atuação e tudo, mas muito localizada. Nunca uma ONG vai mudar um país, a situação de um país, mas nunca. Porque elas têm esse princípio assim de atuar localmente. E, como eu falei, o local não é suficiente para reverter uma situação estrutural, né? Você pode educar aí botar na escola 50 crianças, 100 crianças, você pode criar fonte de alimentação para 10 mil pessoas, mas raramente isso vai mudar uma situação que é estrutural e é causada lá em outra escala, né? Lá no G10, G5, lá que decidem o que vão fazer com a África, com o Brasil, etc. Então, não é só dar visibilidade, essa questão também eu acho importante a gente discutir, sabe? Não é só dar visibilidade para essas populações mais vulnerabilizadas que a gente vai conseguir reverter esse quadro, não. Eu acho que muito dessa visibilidade é utilizada para causar mais concentração, mais desigualdade, né? E acho que tem que começar de baixo para cima mesmo, com organização local, com alternativas que são criadas localmente, assim, pela população, né? A ajuda internacional funciona, internacional que eu estou falando aqui da África, né? No Brasil não tem isso, mas a ajuda externa, digamos, ela ajuda pontualmente numa situação de desastre, tá bom. Agora, reverter uma situação de vulnerabilização permanente e tal, só com experiências locais, com conhecimento local, com participação da população, né, que a gente consegue. E isso funciona, né? Algumas situações funcionam, mas esse local tem que atingir escala, também tem que ganhar escala. A gente tem que ir para os fóruns internacionais, exigir direitos, eliminar intermediários, né? O que não, como eu falei, tem ONGs intermediários, tem governos intermediários e muitas vezes oportunistas, né? Que tentam um pouco se aproveitar dessas situações de miséria, né? Ou de catástrofe, eliminar esses intermediários e realmente a gente se fazer ouvir. Agora a gente vai ter a COP em Belém, COP 25, e eu acho que tem que ter muita gritaria. Muita gritaria. Eu acho que eu estava com o telefone cortado quando eu estava falando que tem milionários
Essa notícia, eu fico me repetindo isso, mas eu fico chocado cada vez que eu falo isso, e eu lembro disso. Tem alguns milionários que querem, que o projeto deles é abandono do planeta Terra. Vocês já ouviram falar nisso? Abandonar o planeta. É assim, indescritível para mim, assim, o que passa na cabeça dessa gente. Cristóvão, eles assistiram o filme Não Olhe para Cima. Pronto. Não Olhe para Cima e o Não Olhe para Cima, para mim, é genial, porque ele mostra o cientista maluco, o empresário aproveitador, né, o governo perdido, o governo demagogo. É uma caricatura do mundo que a gente está vivendo, né? Mas não, eu estava lembrando do Blade Runner, é o Caçador de Android. Caçador de Android, não sei se vocês lembram, na Terra ficaram os excluídos, no planeta Terra ficaram os excluídos. Ficaram a sobra, quem não conseguiu uma vaguinha lá na estação orbital, não sei, onde as pessoas vivem muito bem, e alguns andrômetas, não, como é que se chamava isso? Os robozinhos. Robô de alta tecnologia, que pareciam muito com os... Eu recomendo o Caçador de Androides. É um filmaço. Para mim, um cenário para... Se nada acontecer, se não acontecer uma mudança drástica na maneira de a gente pensar o planeta, pensar a sociedade, a economia, tudo leva a Blade Runner, ao Caçador de Androides. Androides, né? Androides é o nome dos robôs do filme, né? E ficaram na Terra os excluídos. E ninguém está ligando para eles, os milionários foram embora. Elon Musk é um dos que pensa em não só ele sair da Terra, né? Mas um grupo de amigos que pague a passagem e a estadia fora da Terra, né? É isso. Então, eu acho que nós vamos viver um período de muita crise, infelizmente, mas muita mobilização também. E que tem que chegar lá nas montanhas da Suíça, onde eles estão discutindo o futuro da humanidade, né? Na Bolsa de Nova York, infelizmente vai ter que chegar. Verdade. Alguém teria alguma colocação, alguma pergunta? Cristóvão, com esse corredor que você está mostrando, que você mostrou no slide, a gente observa aí a influência do El Niño já está nas duas extremidades do país, né, no norte e no sul, né, com influência significativa, e a gente olha para trás e vê que em 2015 tivemos aqui no Nordeste também, possivelmente teremos. O que é que você observa nessa leitura? O Estado brasileiro está demorando muito a tomar atitudes preventivas, porque aqui em 2015, 2017, chegou a quase a ter uma guerra civil, né? Porque a situação foi muito grave mesmo, pessoas sem água durante a semana inteira. E tudo indica que vai chegar aqui no Nordeste, né, o que nós temos agora ainda é um outro padrão, mas tudo indica. O que é que você olha, quando você olha assim, você observa, está demorando muito para tomar alguma política preventiva, de acordo com o padrão? Esse efeito do El Niño nunca foi tão claro, né? Nas outras vezes que teve El Niño, 14, 15, dos anos 80, nunca foi tão claro como agora, né? A gente rapidamente passou de quase 4 anos de laninha com chuvas bem distribuídas e tal, mas alguns problemas, principalmente na região sudeste, de alagamentos, inundações, e depois esse El Niño que virou a temperatura média no Pacífico, começou a chover muito no sul do Brasil e a tendência é subir, né? É muito marcante isso, a gente acompanha até pelos jornais. Chuva no interior do Rio Grande do Sul, depois chuva no litoral de Santa Catarina, daqui a pouco chega em São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, etc. Né? E tomando aí sul-sudeste. E na Amazônia, uma seca tremenda. E seca na Amazônia significa também queimadas, também interrupção dos rios, da navegabilidade dos rios, etc. A gente nunca viu uma coisa assim tão rápida, né? O El Niño mas
o que existe de artigos. Se a gente procura aí, faz uma revisão bibliográfica rápida, El Ninho Saúde, ou El Ninho e América do Sul, a gente sabe exatamente, sabia o que ia acontecer. A gente sabe. Não precisa ter um grande modelo matemático para mostrar que nos próximos meses agora e anos, a gente vai ter uma seca no Nordeste muito grave. E o mínimo que se podia fazer é aumentar a capacidade dos reservatórios, aumentar reservatório, que eu digo, açudes, principalmente, e a famosa transposição do São Francisco, chegar a grande parte do sertão, das cidades do sertão, que ainda não estão cobertas pela água do São Francisco. O São Francisco pode ser uma salvação, porque ele ainda depende das chuvas, ou ele ainda é abastecido por algumas chuvas que acontecem em Minas e Bahia, né, que podem não ter essa seca tão grave, então ele vai, quem sabe, chega ainda água lá na região do Baixo São Francisco, né, entre Bahia, Sergipe, Alagoas, por ali, que pode ser levada para o Ceará, para Paraíba, mas aumentar também as pequenos reservatórios, né, ou pelo menos que dure alguns meses um açude, uma caixa d'água maior, um reservatório das cidades, que dure mais tempo. Diminuir perda de água. Hoje em dia 20%, 30% da água é perdida na distribuição, no encanamento. A gente também diminuir Então, tem um monte de ações preventivas que podiam estar sendo feitas, eu não sei. Bom, as cisternas também famosas no sertão. A cisterna, ela abastecida pela própria água da chuva, então ela tem uma capacidade, se não me engano, de 2 a 5 mil litros. Dá para aguentar alguns meses sem chover. Meses. Não dá para aguentar anos sem chover com a água da cisterna. A água da cisterna também serve para ser abastecida por caminhão-pipa, tudo bem. Né? Isso é interessante. A água da cisterna também é uma caixa d'água, não é só a captação de água da chuva, também funciona como caixa d'água. Então, as prefeituras têm que ter uma fonte segura de água para usar caminhão-pipa e abastecer as cisternas. É uma operação gigantesca. Será que nós estamos preparados? Isso já aconteceu em outros anos, perda agrícola. Imagina a quantidade de gente que pode cair na miséria nos próximos anos, porque vai perder o feijão, milho, porque não tem irrigação. É terrível. Eu não sei se a gente fala pouco ou se o que a gente fala não é escutado, mas muita gente está falando disso, do efeito agora imediato do El Ninho nessas áreas, né? A gente vive, assim, digamos que grandes líderes ou tomadores de decisão no Brasil. Empresários de vista curta, né? Querem lucrar o mês que vem. Ano que vem já não interessam para eles. Se eles conseguirem, esse mês, ter bastante lucro e gastar gastar em viagens, em champanhe, relógio de ouro, tá bom para eles. Infelizmente, poucos empresários têm visão mais a longo prazo. Segundo, governos de duração de 4 anos. Esses governos de 4 anos, mesmo de 8, se o cara for reeleito, não dá para fazer muita coisa. Ele também está preocupado no curto prazo, né? Assim, vai chegar um El Ninho no ano que vem. O governo muda no ano que vem, né? O governo municipal muda no ano que vem. Então deixa para o próximo. Deixa para o próximo prefeito. É muito difícil a maneira que foi estruturada, não é só no Brasil, não, mas a gestão política, ambiental, climática, não sei o quê, não combina com o processo climático, ambiental, social, né? Não combina. Então, é preciso uma outra aliança entre
movimentos sociais mundiais, entre pesquisadores mundiais, um movimento mundial, e alguns governos, né, que saiam na frente, né, tem alguma iniciativa mais equânime, mais para todo mundo e mais a longo prazo, né? Professora Juliette. A professora Priscila, boa tarde. Boa tarde a todos, mais uma vez. Professor Cristóvão, meus parabéns por esta apresentação, pela perspectiva que apresentou nas considerações. E só uma adição, uma pequena adição, né, em toda essa fala do senhor, é que, salvo engano, em 2010 nós tivemos um episódio de El Niño, né, uma grande seca também na região da Amazônia, e agora estamos tendo, não tivemos um impacto, né, desse tamanho em 2016, 17, 18, né, onde o Nordeste ele sofreu muito, e eu lembro que a região da Paraíba também, né, teve muito problema em relação a isso, o evento de El Niño, e agora nós estamos tendo, e com essa seca, né, nesse tamanho, lá naquela região. E nós podemos falar em um ciclo, né, decadal, não sendo uma confirmação, mas considerando, né, a repetição do fenômeno, a gente coloca, né, como sendo um ciclo decadal, e associado a isso, em 13 anos, a mudança, né, da infraestrutura, a mudança da morfologia urbana, né, geográfica daquele local, somado a isso, o aumento da população e também a questão das partículas, né, formação de partículas que são responsáveis pelas chuvas. Porque o que está acontecendo naquela região é que está ocorrendo mais precipitação nos centros urbanos do que nos locais que precisam realmente chover, né? Na central dos rios, dos pequenos corpos de água, né, que alimentam esses grandes rios. Então, a gente está tendo essa mudança nesses 13 anos. Aí, o que acontece justamente o que o senhor falou, né? As políticas públicas, as políticas climáticas não acompanham essas mudanças que ocorrem, né? E aí nós temos esse problema. Quando a gente vai para algumas cidades, por exemplo, aqui do Nordeste, citando, por exemplo, Santa Cruz de Capibaribe, né, Paraíba, a gente vê que tem os condomínios, os bairros, né, de classe média alta, tem água potável, tem encanação, e aí você vai para locais que não, a população mais vulnerável, né, mais baixa, você já não tem isso. Então, é conhecedor de todos nós de que, assim, quem tem dinheiro, né, tem acesso a tudo isso, e quem não tem, né, então é mais um problema da gestão vinculado às gestões, né, justamente isso, porque quem mais sofre, o maior número de pessoas, né, não tem o conhecimento e a percepção, né, e nem força para lutar contra isso, né. Então, é como você colocou inicialmente, um problema complexo, né, onde a gente tem ali várias barreiras, né, onde temos aí vários indicadores, soma e a gente tem esse problema todo, né. O senhor falou da dengue, as doenças que são causadas por vetores, né, temos as arboviroses, e na minha tese de doutorado mesmo, o meu estudo foi em bairros de Campina Grande, e foi assim, gritante a diferença, né, de atuação do mosquito, né, de infestação em cada bairro. Foi gritante a diferença de temperatura registrada em cada bairro. É justamente como o senhor falou. Os estudos, a maioria deles internacionais, com números globais, e aí quando você atenta para as questões locais, você vê quanto gritante é
as resultantes. De um bairro para outro, 6 graus. De um horário para outro, 10 graus. Você ter um registro de uma temperatura de 55 graus, num período normal, né, sem um registro de informação de onda de calor, você ter 55 graus em uma residência é preocupante, né? Então, pudesse, né? A gente a gente rogar para que os gestores, né, a gestão pública olhasse para essas questões, porque a gente realiza as pesquisas, mas não tem o que falta, né, o meu olhar desde a graduação é justamente a gestão pública, né, prefeitura, as secretarias principalmente, que é de onde parte, né, muita coisa assim de melhoria na cidade, olhar para o que é que a academia está descobrindo e fazendo em prol da melhoria da população, né? Eu agradeço esse momento de fala e, mais uma vez, meus parabéns. Mas queria agradecer a você e pedir a referência da sua tese. Eu gostei muito, achei interessante isso, porque para a gente toda essa produção que está sendo feita localmente aí, no semiárido, para a gente é muito importante. Então, como eu falei, assim, nós estamos vivendo esse processo global, mas quando a gente vai para a escala micro, a gente vê uma diferença gigantesca, né, de bairros mais arborizados, mais protegidos, bairros com saneamento, sem saneamento. O impacto disso que a gente chama de global é muito diferenciado, né, em cada lugar, cada ecossistema. Essa região daí é muito típica disso, né? Você tem as depressões, você tem as chapadas, em torno de açudes. A própria imagem de satélite revela isso, né? Que uma diferença muito grande de cobertura do solo, isso aqui, isso com certeza vai se refletir na saúde, né? O mosquito também pensa, o mosquito da dengue, o flebótamo da leishmaniose, também pensa geograficamente, né? Ele não é bobo, não vai se meter em lugar que ele vai morrer. Ele vai procurar um lugar com o clima adequado, tem umidade, temperatura e tal, e ele vai procurar o bairro, a casa, dentro do bairro, a casa mesmo, que ele esteja mais confortável com uma sombrinha, perto da água e perto do sangue. Perto de gente que possa dar sangue para ele, para se reproduzir. Então, a gente também tem que olhar essa microescala, que muitas vezes aponta para as casas piores, né? Para as casas com uma pior condição de habitação, pior saneamento, que às vezes não tem janela. Então, no Brasil, e principalmente nessas áreas mais pobres, a questão das desigualdades tem que estar sempre ligada a essa discussão de mudança climática, né? Não tem como escapar disso, não tem como escapar. Alguém tem mais alguma colocação? Se você puder passar, Juliana, se pudesse passar a sua referência da tese ou de algum artigo publicado, alguma coisa que a gente possa ler. Certo, divulgar, né, Dom? Vou falar com ela. Vamos fazer mais pesquisa local, mais coisas interessantes aí, nem que seja para fazer estardalhaço, para ver se cria esse alerta, né, dessa situação toda de vulnerabilidade que a gente criou, né? É verdade. Bem, eu acho que ninguém mais quer perguntar. Eu, mais uma vez, quero te agradecer, viu, professor Cristóvão. Sim, e quando tu falasse da questão do tempo que a gente se conhece, faz 22 anos que a gente se fala e 20 anos que a gente se conhece, somente. Meu Deus. Vai ter sido ótimo, mas todo esse período, assim, tem sido gratificante. Ter conhecido e cada vez mais, né, tá conhecendo um pouquinho mais do que você trabalha, do que você tem feito, as metodologias, né, eu venho acompanhando a partir das palestras e das leituras, né, tem sido ótimo, de várias maneiras. E a pessoa em si, né, que eu admiro demais a sua maneira de lidar com as pessoas também.
Obrigado, Priscila. Vou agora finalizar a gravação. Tem alguma coisa a falar só para finalizar ou posso encerrar já? Não, só a gente volta aí, se Deus quiser, do começo de 2024, vamos voltar a fazer oficinas, todo mundo está convidado, né, para a gente voltar a pensar e fazer trabalho de campo, vamos ver, sobre esse projeto aí. A gente já está tentando organizar, viu? Localmente a gente está tentando ver se já se começa a se mexer. Guilherme está como um dos responsáveis. Guilherme e uma outra aluna também estão como responsáveis. Então vou finalizar aqui a gravação.